O senhor também? Eu estou fantástico. O senhor está muito nervoso. É a minha forma de falar. O senhor é que eu tenho notado que está tremendo. O senhor tem tanta aberração que eu não vou tentar, vou tentar simplificar. E aí, pessoal? No vídeo de hoje vou trazer um debate quente que aconteceu entre o pastor Paulo Marcelo e o pastor Tassos Licurgo, na Rádio Musical FM do pastor César Cavalcante, com o tema: racismo estrutural existe ou não existe? Acompanhe comigo. Certo, correto e honesto é o que encontra respaldo nas evidências. O negrismo, por exemplo, é uma ideologia que tenta dominar e controlar aquele que diz que é negro. Ainda mais num país como o nosso, que é mestiço. Eu, quando era criança, eu aprendi assim, ó, nós somos um povo mestiço. Hoje em dia, o comunismo... hoje em dia não se aprende mais assim. Hoje em dia a mestiçagem é um horror para a perspectiva comunista, esquerdista. Porque a mestiçagem prova que nós não somos estruturalmente racistas. Quem era o presidente do Brasil em 1910? Quem era? Nilo Peçanha, um negro. Presidente da República Federativa do Brasil, um negro. Nilo Peçanha, no início do século passado, muito antes do que Obama. Quem é o patrono da literatura brasileira? Machado de Assis, um negro. Quem é Pelé? É o quê? Chamado como Rei Pelé. Basta olhar para as evidências, andando na rua, você vai ver as pessoas absolutamente misturadas. Se nós fizermos qualquer exame aqui de genético, nós vamos ver que temos uma mistura belíssima e essa perspectiva está sendo perdida, atacada de forma feroz pelo comunismo para dividir as pessoas. Não há racismo estrutural no Brasil, pode haver racistas, mas racismo, o Brasil deu uma solução pacífica à tensão racial pela mestiçagem. E é isso que nós devemos defender. Defender que temos a solução. A esquerda não. O comunismo quer promover o crescimento da tensão. E tem outra coisa também que tem que ser dita. No IBGE, que passou agora recentemente, quando você vai marcar lá, você marca o quê? Quem é mestiço, marca o quê? Por que o IBGE não tem mestiço? Tem pardo. E por que que o comunismo, a esquerda, quando quer considerar que você tem 50, 60, 70, 80% de negros no Brasil, você soma negros e pardos. E quando você quer considerar que só tem 8% de negros, você separa. Você vai dizer que qual é a porcentagem de negros Depende da pauta, né? Qual é a população carcerária de negros no Brasil? Somam-se negros e pardos. E quem é pardo? Pardo é mestiço, por exemplo, de brasileiro com japonês. Não, eu no meu registro sou pardo. Então você será considerado para a população negra carcerária e será desconsiderado para a população negra na alta administração federal, por exemplo. É claro. Vá para o Brasil profundo, vá para o Brasil real, vá lá no sertão do Nordeste, vê se tem essa pauta negrista, racista, feminista, indigenista. O Brasil real não tem isso, o Brasil verdadeiro não tem isso. Isso é neocolonização ideológica para dominar o povo. A mesma coisa a mulher não é feminista. Quem gosta do feminismo é a feminista, não a mulher. Quem gosta do indigenismo é o indigenista, não o índio. Quem gosta do negrismo é o negrista, não o negro. Porque essas pessoas são escravizadas por esses movimentos ideológicos. E escravizadas é interessante por um método que é criado pela Escola de Frankfurt e pela filosofia do século XX, notadamente por Wittgenstein no Tractatus, na proposição 7, quando ele diz sobre o que não se pode falar, deve-se calar, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen, sobre o que não se pode falar, deve-se calar, pelo método da linguagem. É por isso que tem pessoas hoje que, como o próprio professor falou, disse, eu não tenho coragem de falar essa palavra. Como é que nós estamos abrindo mão da nossa autonomia linguística? Por que há palavras que você não pode dizer? Estamos acabando a linguagem, porque da forma que nós falamos, nós pensamos, da forma que nós pensamos, nós agimos. Então essas pessoas são colocadas nesses grupos ideológicos para terem sua linguagem controlada e, portanto, terem o seu pensamento controlado. Tem várias palavras que não se pode falar hoje. Você não sabe mais nem o que é mulher. O que é mulher? Ninguém sabe dizer. Quanto mais o que é normal, quanto mais o que é verdade, quanto mais o que é qualquer coisa, não se sabe dizer. O movimento LGBTista, por exemplo, tem em sua sigla a letra Q, que significa queer. Qual é o significado de queer? Ninguém sabe. É uma palavra cuja definição não é definível. Isso é para atacar ferozmente a capacidade linguística da população e, portanto, a capacidade de pensamento. O homossexual é vítima do LGBTismo. Considera a situação do ex-deputado federal, hoje já falecido, o senhor Clodovil Hernandes. Colocava sua opinião independente, notadamente homossexual, colocava sua opinião independente e era fortemente atacado pelos demais. Então nós temos que ver isso. As crianças estão sendo destruídas também por essas mesmas pautas. A diferença que tem, quando é que se sabe que é loucura e que não é? Nas evidências. O senhor também? Eu estou fantástico. O senhor está muito nervoso. O senhor está gritando, está até salivando. Ó, tá salivando. É a minha forma de falar. O senhor é que eu tenho notado que está tremendo. O senhor está salivando. O senhor que está se mexendo quando eu estou falando. O senhor que eu estou vendo que só parou e deu uma risadinha falsa para bater a foto. Foi isso que eu vi. É tanta coisa assim. Mas vamos lá. Foi isso que eu vi. O senhor que eu estou achando. Sem questão pessoal, vamos lá. Estou vendo sua mão tremendo aí, ó. Bora, vamos lá. Sem questão pessoal, vamos lá. Eu tô calmo, pois é. Se for para esse lado, a gente vai também. Vamos lá, pastor Paulo. O senhor quer que pergunte ou eu respondo o que ele falou? O tempo é seu, você que manda.
A questão é tanta aberração que eu não vou tentar, vou tentar simplificar. Como que não existe racismo estrutural no Brasil? Isso é uma coisa absurda, é loucura. Nós tivemos os casos agora, por exemplo, nos supermercados, que teve aí assassinatos, né? Inclusive indenização gigantesca lá em Porto Alegre. Nós tivemos agora, por exemplo, independente de quem é criminoso ou não é criminoso, eu acho que essa morte do policial em Guarujá foi uma coisa absurda, porque é um trabalhador, um defensor da nossa vida, é um policial que nos... Cuidado, pastor, você está derrubando toda a água, isso está muito nervoso. É porque eu não vejo... Deixa eu explicar isso, porque eu não vejo com o olho vermelho, com o olho direito, e por isso que eu bati aqui. Agora, se eu quiser atacar a minha condição, viu, monocular, de pessoa com deficiência, o senhor pode ser acusado, viu, aqui de preconceituoso. Calma aí. Vamos lá, pastor Marcelo. Vai ser caríssimo. Pois é isso. É isso que eu estou dizendo. É por isso que eu estou dizendo. Agora, quando houve agora a operação, eu estou falando em relação ao seguinte: quem é criminoso, quem está no crime, tem que pagar o seu preço e ser responsabilizado pela sua situação. Mas 80% das mortes que aconteceram agora na operação policial eram de pessoas negras. O que eu quero dizer com isso? É que dentro de uma comunidade, a gente conhece bem São Paulo, nós vamos observar que nos Jardins, aqui na Bela Vista, aqui no centro de São Paulo, no Morumbi, é uma minoria de pessoas negras que moram nesses lugares. As pessoas negras, pretas, estão sempre nas periferias. Por quê? Porque dentro do Brasil, estruturalmente racista, a questão de oportunidade é uma coisa muito difícil. Nós, por exemplo, a questão... Mas quando você fala racismo estrutural... Deixa eu terminar, senão eu vou perder o raciocínio. O senhor não interrompeu ele. Quando eu falo racismo estrutural, está dentro da nossa cultura brasileira. Nós somos, infelizmente, temos que enfrentar o racismo dentro do Brasil. Por exemplo, o senhor acabou de falar que no IBGE não foi feita, não havia a questão, a palavra até que já sumiu há muito tempo, mestiço. Mas quem desenvolveu o IBGE, que terminou agora, até com muito atraso, foi o governo de direita. Então não tem como colocar agora que estava na pesquisa do IBGE, não havia a palavra mestiço. Foi o IBGE do governo passado. Então, essa questão que nós temos que entender é muito complicado. Por quê? Dentro do Brasil, eu queria saber, dentro do nosso país, nós estamos falando do nosso país, aonde é que nós encontramos comunismo no nosso país? Aonde que tem comunismo? Eu nunca vi. A única vez que eu vi comunismo, o Brasil perto de um comunismo, foi na Copa de 82, quando jogou com a União Soviética. A extinta União Soviética, que era comunista. Depois disso, não tem comunismo. A ex-presidente Dilma, por exemplo, ficou presa 21 dias na ditadura militar, sendo torturada por 21 dias, que diziam na época que ela era comunista. E depois de tudo isso, a história vai fazer o quê? Ela democraticamente, sem nunca ter havido uma revolução comunista, é candidata dentro de uma democracia e eleita. Acontece o golpe contra ela, o que acontece? Não tem revolução comunista no Brasil. Vão para casa. É dentro de uma democracia. Esse extremismo que foi criado, infelizmente, essa paranoia que gerou na mente de quem forma opinião, foi o que gerou o 8 de janeiro. E nós quase enfrentamos, dentro desse país, uma coisa novamente absurda, que era uma ditadura. E desse país democrático, esse país que tem suas etnias diversas, nós somos, sim, devedores, e temos que ter a consciência de que nós brancos, porque o senhor, por mais que está pardo, mas o senhor é branco. Né? Meu documento eu sou pardo. Eu posso, ok, mas independente. Nós devemos isso aos escravos e à população negra do nosso país. Do Brasil, por dentro da igreja evangélica, 58% são negros. Vamos pegar aqui atualmente, qual grande pastor de referência nacional, falando nacional, de mídia e tudo mais, talvez, tirando o apóstolo Valdomiro, qual outro pastor grande de repercussão nacional que é negro? Em sua maioria são brancos. Você pega aquele patético 7 de setembro que aconteceu em 21 aqui na Avenida Paulista, quando os pastores subiram em cima para ofender e xingar Vossa Excelência, o salvador da nossa democracia, o ministro Alexandre de Moraes, que é um grande... Tem que um dia fazer uma estátua dele no Brasil, porque é um grande homem. Os pastores que estavam lá naquele dia, a foto é simples. Todos os pastores que estão no carro de som com o ex-presidente são brancos. Vamos lá, doutor Tassos. Não, é buscar as evidências. O pastor mais evidência hoje no Brasil é o pastor Rodrigo Silva, que veio aqui para sua rádio, está em todos os lugares. Aquele sim é negro. Aquele sim é negro. É só buscar as evidências. Se somos culturalmente racistas, e o assunto aqui é o comunismo, que quer dividir as pessoas, e se somos culturalmente racistas, por que somos miscigenados? Como é que pessoas racistas se miscigenam? Como é que casam
pessoas de cores diferentes se são racistas. Eu acho que comunistas têm que entender que a verdade tem que provir de evidências. Se nós temos pessoas que são eminentemente racistas, essas pessoas não se miscigenam. Como é que, se somos racistas, como é que nós tivemos como presidente do Brasil, em 1910, um negro? Se somos racistas, como é que o patrono da literatura nacional é um negro? Eu estou repetindo tudo. É só buscar as evidências. As evidências, o que acontece no discurso comunista de divisão das pessoas em vez de uni-las. E outra coisa, o grande pensador Thomas Sowell, que por acaso é negro, já deixa claro, isso é atentatório ao negro. O negro não entende, diante desse discurso, que ele tem, como qualquer outra pessoa, de se dedicar. O branco, o amarelo, o mestiço tem de entender que a vida é dura. E Thomas Sowell, não sou eu, Thomas Sowell, que é um dos maiores pensadores da atualidade, diz que, ao você dar uma falsa ideia de que grupos específicos de uma sociedade que são credoras do Estado, você está fazendo um mal terrível a elas. É um problema seríssimo isso. É um problema seríssimo. Voltamos aqui, eu volto com o pastor Paulo Marcelo. Aliás, eu falei que ia soltar áudio, né? Solta pelo menos um ou dois aí, Rafa, vai. Bom dia, pastor César, bom dia aos convidados. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor Paulo Marcelo. O senhor é declaradamente de esquerda, né? Isso aí está claro na defesa que o senhor está fazendo. E a gente sabe que historicamente também, até por questões documentais, a esquerda ela defende casamento entre pessoas do mesmo sexo, ela defende que crianças podem mudar de sexo quando bem entenderem. E defende algumas coisas que são contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina, por exemplo, libertinagem sexual e tudo mais. Como que o senhor rebate, como que o senhor entende esse posicionamento? Como é o nome do nosso ouvinte? Não lembro. Mas tudo bem, meu irmão. Perdão por não ter gravado o seu nome, porque eu fiquei concentrado na pergunta. Há algo que precisa ser separado. Teologicamente, eu sou conservador. Politicamente, eu sou progressista. Então, nós até conversamos aqui em off agora, algo entre a gente, que é o seguinte, tem que se diferenciar, por exemplo, que nem tudo que tem na esquerda se concentra exatamente naquilo que hoje o presidente da República pensa, do que o vice-presidente da República pensa e os seus ministros. Há dentre, por exemplo, as questões que o senhor acabou de falar, na questão de libertinagem. Eu nunca ouvi falar que existe algum tipo de projeto de lei que se use essa expressão libertinagem. Libertinagem acontece dentro de qualquer segmento da sociedade. Seres humanos participam disso. Mas mudança de sexo para as crianças tem. Dentro de projeto de lei que tem que ser Congresso, não algo de presidente. Mas é de esquerda. É o que ele está falando. O que ele falou assim, eu entendi, isso é pauta de esquerda, geralmente. Eu não percebi o senhor interromper nenhuma vez o pastor Tasso. Mas eu... E aí eu não consigo raciocinar. Eu estou mediando aqui, eu interrompo porque assim... Eu não vi incoerência, porque quando ele fala assim, ele falou libertinagem, é verdade, não tem pauta nenhuma com a palavra libertinagem, mas aí quando o senhor fala, aí o senhor usa essa pra não contemplar as outras. Eu ia responder as três, pastor. Então, bora lá, solta. Como é que eu faço? Responde. Vamos lá, irmãos, vou tentar responder novamente. Eu usei a palavra libertinagem porque é a questão que eu estava referindo a conservadora. Eu sou conservador teologicamente e progressista politicamente. A questão de mudança de sexo de uma criança é algo que é um projeto de gente de esquerda dentro do Congresso que nunca foi aprovado. Casamento homoafetivo no Brasil é algo que já é lei pelo STF desde 2010. Então não é uma coisa que hoje vai ser implantado ou amanhã vai ser implantado. É lei. Todas as pessoas têm direito dentro de uma Constituição e daquilo que está na lei. Eu, pastor evangélico, vou pregar o que eu aprendi pela Bíblia. Dentro de uma questão política, eu tenho que separar muito bem. Presidente Lula, presidente da República Lula, ele é um social-democrata. Ele, muitas vezes na campanha, afirmou. Ele é pai, avô, bisavô. Inclusive, quando jogaram essas loucuras, essas mentiras que inventaram de fechamento de igreja, de banheiro, de unissex para criança, essas loucuras todas, é contra isso que a gente tenta construir uma revelação para a própria igreja, porque são coisas assim que foram usados de má fé, foi se montado para dentro da igreja um extremismo tão grande que as pessoas têm que acordar para com isso. Por quê? É a divisão que o nosso querido debatedor que está falando comigo, o pastor Tassos, doutor Tassos, ele disse várias vezes que está sendo induzido alguns grupos da sociedade dentro de uma cultura comunista. Mas e o que foi feito com a igreja?
para se criar uma teocracia no nosso Brasil. Estavam querendo fazer do Brasil o que fez no Irã em 1979, quando implanta-se, claro que devido às proporções de um Islã para um cristianismo, mas de que uma religião seja a lei dentro de um país. E é isso que o Brasil estava caminhando para acontecer. Graças a Deus voltamos à democracia. Pastor Tassos. Eu fico impressionado como o comunismo fica muito tranquilo por ser uma contradição impressionante. A pessoa não pode ser teologicamente conservador, politicamente progressista, pessoalmente agnóstico, mas profissionalmente cristão. Não pode ser isso. A pessoa é aquilo que é. O que a pessoa é aquilo a que chega com base nas evidências, com base na realidade. Veja a resolução agora do SUS. O que é que traz essa resolução atual do SUS? Promoção de dinheiro público para a liberação da maconha. É isso que traz na resolução. A questão da sexualidade de crianças. O que é que traz a resolução? Isso não tem nada a ver com o Congresso. E se o Congresso que faz a pauta congressista, parlamentar, é de esquerda, é comunista. Por quê? Porque o comunismo quer escravizar o homossexual por meio do LGBTismo. O comunismo quer escravizar a mulher por meio do feminismo. O comunismo quer escravizar o negro por meio do negrismo. O comunismo quer escravizar o branco por meio da teoria crítica racial. Isso é o que está ocorrendo. E quando se coloca diante das evidências, o que se faz? Anula as evidências e começa com articulação deslocada da realidade. A realidade é algo importantíssimo. Nós temos que buscar na realidade, vá para o Brasil real, para o Brasil profundo. Viagem, eu estive agora na fronteira com a Colômbia e com o Peru, na tríplice fronteira do norte, depois da floresta amazônica. Vá perguntar lá para o caboclo de lá, para o mestiço de lá, o que é que ele acha disso. Vá lá para o sertão nordestino perguntar se tem algum sertanejo que acha que isso é certo. Vá perguntar para o brasileiro real se isso é assim. É uma pauta, é um neocolonialismo ideológico que tem destruído o Brasil. E a postura do comunismo é dizer, não, eu posso ser metade isso, eu tô metade aquilo, e um terço aquilo outro, e tanto é assim que vai dar bem os 300%. Mas eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. Professor, não me interrompa. Não, até o momento eu não lhe interrompi. E o senhor falou uma fake news agora muito terrível. Respeito, não me interrompa. O senhor não sabe debater democraticamente, isso é característica do comunismo. Porque todos os países comunistas tendem a ser ditatoriais. Aliás, a liberdade só existe em países de matriz cristã. Preste bem atenção. Se há ataque a gay, o melhor se fazer, pela pessoa ser gay, o melhor se fazer é pregar o evangelho. Porque só em países de matriz cristã é que há verdadeira tolerância. Vá fazer parada gay na Rússia. Vá fazer parada gay na China. Vá fazer parada gay na Coreia do Norte. A Rússia acabou de estreitar a legislação contra o gay. Pessoas que fizeram essa cirurgia agora têm que se separar se estiverem casadas, não podem adotar na Rússia. Só há liberdade em país de matriz cristã, unicamente. Em países genuinamente cristãos é que há. Agora, quando o comunismo quer ascender, a primeira coisa que vai é a ditadura. E a liberdade religiosa? Cadê o país laico? A resolução agora do SUS faz com dinheiro público parcerias com uma só religião que não é a cristã. Por que não faz com todas? Por que não se entende que foi o cristianismo que lutou ferozmente pelo Estado laico? Lutero tem cartas escritas. A princesa da Saxônia defendendo que qualquer pessoa poderia ensinar por qualquer que for o livro. Como é que ninguém fala isso? Ok. Pastor Paulo. Primeiramente, a resolução que o senhor acabou de falar é uma mentira. O senhor falou de fatos. O senhor teria que ser pelo menos coerente como um doutor, um advogado, um pensador e um pastor não falar uma aberração dessa. Primeiramente porque liberação de drogas está no STF. Para tratamento aqui em São Paulo, por exemplo, o governador de São Paulo, que foi eleito com voto bolsonarista de direita, ele liberou agora a questão para que houvesse tratamento, foi até muito criticado. A questão de, aí se joga uma mentira dessa, o irmãozinho simples que está dentro do ônibus, está assistindo, vai assistir depois, ele já pensa que é verdade. E são mentiras. Essas coisas têm que parar. E outra coisa, eu queria saber onde é que existe esse comunismo no Brasil. E eu posso ser teologicamente de um jeito, eu posso ser conservador de outro jeito, eu posso ser o que eu quiser ser. Essa é a liberdade. E eu não vim aqui para ser julgado pelo senhor que está me julgando. Aí já está desnecessário. O senhor foi considerado extremista até no governo Bolsonaro. O senhor foi demitido do IPHAN porque o senhor era muito extremista lá. O senhor publicou no seu Instagram uma publicação minha, com a minha imagem, mentindo. Usou um texto, um vídeo meu lá editado, e é uma mentira. Por exemplo, algum dia eu procurei o senhor para o senhor apagar? Não. É Brasil, é democracia. Só que como pastor, deveria ter o cuidado de ser pelo menos coerente. Pastor Tassos. O senhor pode ser o que quiser. Agora o problema é que tem que assumir os ônus de ser contraditório. Na lógica, a decorrência da contradição é a trivialização do sistema. Nada se sustenta. O senhor tem a liberdade para ser contraditório, como está sendo. Eu sou conservador teologicamente, eu sou progressista politicamente, eu sou isso, não sei o quê. Pode ser o que quiser, tem a liberdade para fazer isso. Graças a Deus.
Né? Porque na China, na Rússia, não tem essa oportunidade, não. O que Paulo escreveu? Pode ser, me respeito, porque eu estou falando. Não consegue, o comunista não consegue debater. É impressionante. Ele interrompe a pessoa a todo momento. Então pode mais uma vez, tenha liberdade, respeite quem está com a fala. Mas por que o senhor está me chamando de comunista? Mas como que o senhor está me chamando de comunista? Porque é identitarista, é coletivista. Não, o senhor não pode me chamar de comunista. Peraí, o senhor é calma aí, mas eu sou vereador, então, mas no seu tempo você fala isso. Mas eu não sou comunista. O comunista não sabe debater. O comunista tem um cacuete da ditadura, da tirania. Se vê claramente aqui. O comunista não aceita as ideias contraditórias, não aceita a democracia, não aceita a dialética de opiniões. O comunista não aceita a pluralidade. A única diversidade que o comunista aceita é se for da mesma coisa. Ô, Tassos, no começo do programa, a primeira fala foi dele, ele disse que não era comunista de fato. Quem é comunista é quem defende pautas identitaristas, é quem defende pautas coletivistas. Se uma pessoa tem um rabo de jacaré, a perna de jacaré, o focinho de jacaré é um jacaré. Se a pessoa defende pautas identitaristas, defende pautas coletivistas, se a pessoa defende a ideia de que temos que separar as pessoas para escravizá-las e dominá-las, se o feminismo quer ser feminista para escravizar a mulher, o negrista para escravizar o negro, isso é uma definição de comunismo. Não é mais a questão da economia. Tem que ficar claro. Pastor Paulo. O senhor é um fascista. O senhor é um completamente fascista. O senhor é um fascista. E você sabe muito bem que o fascismo se uniu com o nazismo para ir destruir o comunismo. E as nações livres do mundo se juntaram para defender a Rússia. Depois, por uma questão de mercado, o capitalismo começou a inventar na própria Guerra Fria essa loucura de comunismo. Chegou no Brasil em 64 dizendo que as reformas agrárias iam acontecer e tinha que derrubar o governo. Agora foi a mesma coisa. E quem é que luta pela democracia a vida inteira? Meu avô foi militante na ditadura, meu avô pastor da Assembleia de Deus, militante na ditadura, que teve que fugir para se esconder no Paraná, por causa de, se não fosse isso, seria preso, torturado e até morto. Lutando por o quê? Lutando pela democracia, lutando pelo que nós estamos tendo aqui hoje, liberdade de ideias, liberdade de pensamento. O senhor é que está sendo extremista comigo, dizendo que quem é comunista pensa assim, quem é comunista pensa aquilo. O que é isso? Quem é o senhor para falar assim comigo? Sou um pastor, sou um homem, sou um pai. O senhor não tem o direito de falar dessa forma comigo. O senhor pode se dirigir ao que o senhor pensa, mas não dizer o que o senhor disse a meu respeito. Primeiramente, que quando começou o programa, eu já deixei muito bem claro que eu sou contra o comunismo. E essa loucura que o senhor inventou, e é por isso que o senhor, não sei o que é que o senhor pensa, de que tudo que é esquerda é comunismo, eu quero que o senhor me diga, aonde tem comunismo no Brasil? Que governo comunista um dia foi implantado nesse país? Quem tentou agora fazer um golpe militar novamente e usar dentro de um país democrático, nós somos as democracias mais admiradas no mundo inteiro, foi a extrema-direita, dessa loucura que vocês criaram. Aquela Bia Kicis, Damares, cada gente que cria essas teorias loucas. Pastor Tassos. O comunismo é, mais uma vez, uma ideologia anticristã que tem por método, após os pensadores pós-marxistas, por método atuar no âmbito ideológico. Qualquer pessoa que for identitarista e for comunista e tiver o conhecimento da evolução do pensamento comunista, tem de se considerar comunista sob pena de ser contraditório. Agora, cada um tem a liberdade de achar o que é. Hoje em dia se defende até que o homem pode achar que é um lagarto, que é um avestruz, que seja lá o que for. Quanto mais a pessoa achar... Me respeite o que eu estou falando, é um cacuete comunista não aguentar a oposição de ideias. Respeite, eu não estou interrompendo com o senhor fala. É um cacuete, é quase que incontrolável. O comunista não aguenta ouvir o outro dar uma opinião diversa. Então o comunismo é uma maneira de articulação por meio de ideologias, de identitarismos coletivistas para dominar. Ele cria o negrismo para dominar o negro, teoria crítica racial para dominar o branco, o feminismo para dominar a mulher. Então, isso é a definição de comunismo pós-marxista, pela influência de Antônio Gramsci e da escola de Frankfurt. Agora, a pessoa pode se autodenominar como for. Agora, se colocar diante desta definição, por uma questão silogística, é preciso se inferir que ele é aquilo. A realidade é essa.